E hoje, no nosso segundo episódio do Cirurgião Vascular Responde, vamos falar sobre meias elásticas. Olá, sou a doutora Nara Medeiros, cirurgiã vascular, e hoje vim responder as perguntas mais frequentes das minhas redes sociais sobre meias elásticas. Vamos começar com a primeira. Posso dormir usando meias elásticas? Então, você pode dormir usando as meias elásticas, não há problema algum. A questão é, não pode substituir o uso da noite pelo dia. Então, se você não usa a meia ao longo do dia e vai usar só à noite para dormir, a meia não vai ter efeito algum, porque a meia necessita de um nomezinho chamado pressão de trabalho. A meia precisa que o nosso músculo trabalhe para ela poder funcionar. As meias elásticas, elas não funcionam de forma adequada se não existir essa movimentação que a gente só vai conseguir ao longo do dia. Então, não adianta ficar enrolando. Se é para usar meias elásticas, tem que usar durante o dia, tá? A segunda pergunta, muito frequente também, é: quando devo comprar meias novas? Portanto, as meias elásticas, primeiro, elas são feitas numa máquina que confecciona uma graduação da compressão. Ou seja, uma máquina vai fazendo essa compressão graduada. O que eu quero dizer com isso? Se um fio se puxa, a gente perde essa graduação da meia. Então a gente perde essa capacidade da compressão realizada pela meia. Quer dizer que furou, tem que trocar. Agora, uma meia elástica, para ela rasgar, enfim, só realmente com mau uso. As meias elásticas, elas têm tecidos muito resistentes. Uma outra questão de quando você deve trocar é quando ela começa a ficar folgada na sua perna, não é? Então, ao longo de alguns meses, você vai perceber que a meia ela não está mais apertando como apertava inicialmente. Em média, uma meia elástica dura 6 meses. Pode ser que ela dure um pouco mais, mas também, claro, pode ser que ela dure um pouco menos. O ideal é realmente estar sendo acompanhado com um especialista, com um cirurgião vascular, fazendo suas consultas de rotina e trazer a ele essa sua queixa, para que ele possa lhe orientar sobre o melhor uso de quanto tempo da meia. Uma pergunta também muito frequente é: como escolher a intensidade da compressão? Indo numa consulta do cirurgião vascular, claro, né? Olha, gente, vamos falar sério, parece brincadeira, mas na verdade a meia elástica, ela é um tratamento. Ela não é só tratamento, como também é prevenção de varizes. Mas por ser um tratamento médico, é necessário, é importante que você faça uma avaliação com o especialista, para ele saber qual a melhor meia para você usar. Existem várias compressões de meia elásticas, várias intensidades de compressões de meia elásticas, que são classificadas de forma genérica como leve, moderada e alta. E cada compressãozinha dessa, ela vai ter uma quantidade específica de pressão. A leve vai ter uma pressão específica, a moderada uma pressão um pouco maior e a alta maior um pouquinho. Então, se você usar uma meia sem orientação, chegar numa loja e comprar sem orientação médica, você às vezes pode até piorar um problema vascular, que na verdade deveria ser solucionado, tá? Uma outra pergunta vai para os idosos: quem deve indicar a meia para um idoso, geriatra ou angiologista? Na verdade, o médico ele pode indicar tratamento para seus pacientes, mas é mais prudente que você se consulte com um especialista que vai ter, com certeza, estudado mais sobre aquele assunto para trazer o melhor tratamento para o determinado paciente. Independente se ele é idoso ou não, tá? Não que o geriatra não possa passar a meia elástica, mas é claro que o especialista vai ter mais know-how sobre o assunto, tá? E para terminar, uma pergunta que ela é muito frequente, principalmente no consultório, não só nas redes sociais: devo utilizar meias para fazer musculação? Então,
É um assunto bem interessante e até um pouco controverso. É um assunto que na verdade, tivemos essa discussão no último Congresso Internacional, lá na Turquia. Não é só pacientes que falam sobre isso, são médicos também. E no caso da atividade física, a meia, sim, ela pode contribuir, tá? Principalmente para um paciente que tem doença. Um paciente que já tem uma doença venosa. Se ele for usar a meia, é claro que ele vai ter uma melhor realização do exercício. Agora, quando eu falo do atleta ou de quem faz atividade física regular, a meia ela não vai potencializar o efeito do exercício físico, tá? Ela vai trazer um melhor conforto, tem até uma questão psicológica relacionada com isso, mas ela faz algo bem interessante. Ela melhora a recuperação pós-treino. Pode ser assim que não faça muita diferença no dia a dia, mas para quem faz, como um atleta que depende de realizar muita atividade física, ou às vezes até tem que, por exemplo, estar no campeonato e tem que participar de uma disputa no mesmo dia, a meia ela vai ajudar na recuperação. No momento da atividade, ela não vai potencializar, mas se o atleta usar no pós-treino, na pós-atividade física, isso vai ajudar ele numa recuperação mais rápida. Se tiver mais dúvidas, coloquem aqui nos comentários que eu vou ter um prazer em responder. Até mais!